Continuação do relato ampliado com detalhes, provas, diálogos e emoções. O peso da prova, quando a fé é testada até o limite. Aquele mês de dezembro de 2018 começou como tantos outros para o irmão Carlos, um cooperador fiel da congregação cristã em São Paulo. Casado com a irmã Marta, pai de 2 filhos pequenos, ele trabalhava como mecânico em uma oficina modesta no bairro do Brás. Mas quando a empresa onde ele prestava serviços há anos anunciou demissões em massa, Carlos foi um dos primeiros a ser dispensado. Filho, a crise tá feia, não tem jeito, disse o patrão, com um aperto de mão que mais parecia um adeus definitivo. As contas não esperaram. O aluguel da casa simples onde moravam já estava 2 meses atrasado, e o dono, um homem rígido, começou a ameaçar. Se até dia 20 não pagar, vou ter que pedir a casa de volta. Marta, que trabalhava como faxineira em algumas casas da região, tentou segurar as lágrimas na frente dos filhos, mas à noite, quando as crianças dormiam, ela e Carlos se olhavam em silêncio, o desespero falando mais alto que as palavras. E agora, Carlos? O que a gente faz? Ela perguntou, segurando um envelope com as contas de luz e água, todas com a etiqueta vermelha de atrasado. Ele suspirou fundo, passando a mão no rosto cansado. Não era um homem de muitas palavras, mas naquele momento a fé que sempre o sustentou parecia um fio tão fino que podia arrebentar a qualquer momento. Não sei, Marta. Mas uma coisa eu sei, Deus não nos abandonou ainda. Vamos continuar indo aos cultos. Vamos ofertar, mesmo que seja pouco. Ele vai abrir um caminho. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza naquele tremor, como se ele próprio estivesse se convencendo. Marta abaixou a cabeça, enxugando uma lágrima com um avental de trabalho. Às vezes eu penso, será que a gente fez algo errado? Será que Deus está nos castigando? Carlos a segurou pelas mãos, olhando nos seus olhos com uma seriedade que vinha de muito fundo. Não, Marta, Deus não é assim. A prova não é castigo, é preparação. Lembra do irmão Paulo, que perdeu o emprego ano passado? Hoje ele tem uma padaria. Deus não nos deixa na mão. Ela sentiu, mas a dúvida ainda morava em seu coração. A oferta que parecia impossível. No domingo seguinte, o culto estava lotado. O irmão que presidia leu Salmos 37, 25, nunca viu o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. E Carlos sentiu aquelas palavras como um soco no peito. Será que isso é para mim também? Pensou. Quando chegou a hora da oferta, ele hesitou. No bolso tinha apenas R$ 20, o que restava do troco que Marta havia guardado para comprar arroz e feijão. Se eu der isso, como vamos comer amanhã? Mas então se lembrou das palavras do irmão mais velho que o batizou. Deus não olha pro tamanho da oferta, mas pro tamanho do coração que dá. Com as mãos trêmulas colocou a nota no prato. Não foi um gesto heróico, foi um ato de desespero transformado em confiança. A resposta que veio de um lugar inesperado. Na terça-feira, enquanto Carlos saía da oficina onde havia ido pedir qualquer bico para ajudar em casa, um carro preto parou ao seu lado. Era o irmão Roberto, um cooperador mais antigo da congregação, que trabalhava como motorista em uma transportadora. Carlos, como você está, irmão? Faz tempo que não te vejo nos cultos de quarta, disse ele com um sorriso sincero. Carlos forçou um sorriso de volta, mas não conseguiu esconder a verdade. Estou difícil, irmão Roberto. Perdi o emprego, as contas tão atrasadas, sua voz falhou. Não era do tipo que gostava de pedir ajuda, mas naquele momento, a humildade falou mais alto que o orgulho. Roberto ficou sério, olhando para ele com uma expressão que misturava compaixão e determinação. Escuta aqui, irmão. Deus nunca deixa os seus filhos na mão. Eu estava justamente passando para te convidar para um trabalho. A transportadora onde eu trabalho precisa de um mecânico para fazer manutenção nos caminhões. Não é fixo ainda, mas se você mostrar serviço pode virar. O que você acha? Carlos quase não acreditou. Era como se Deus tivesse ouvido seu clamor e respondido na mesma hora. Irmão, eu aceito. Quando eu começo? Perguntou com os olhos úmidos. Amanhã, às 7 horas. Eu passo aí para te buscar. Roberto apertou sua mão com força. E uma coisa, não esquece de agradecer a ele, hein? Porque isso não foi obra minha. Naquela noite, Carlos e Marta choraram de joelhos, agradecendo. Não era um milagre espetacular, mas era a mão de Deus agindo através de um irmão. A provação que veio depois da vitória. As coisas começaram a melhorar. Carlos foi contratado efetivamente depois de 3 meses e o salário, embora modesto, dava para pagar as contas e ainda sobrar um pouco. Marta conseguiu mais 2 casas para faxinar, e os filhos voltaram a ter comida farta na mesa. Mas então uma nova prova bateu à porta.
O filho mais velho, Lucas, de 12 anos, começou a reclamar de dores de cabeça constantes. No início acharam que era só cansaço da escola, mas quando ele começou a vomitar sem motivo e a perder peso, Marta insistiu para que fossem ao médico. O diagnóstico foi como um balde de água fria. É um tumor cerebral. Precisamos operar o quanto antes. Carlos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. De novo, senhor? Por quê? Gritou em silêncio. O médico explicou que a cirurgia era cara, e mesmo com o convênio da empresa, eles teriam que arcar com parte dos custos. 15 mil reais, uma fortuna para eles. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Sentado na sala com a Bíblia aberta em Salmos 23, ele orou como nunca. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço por mim, peço pelo meu filho. Se for da tua vontade, cura ele. Mas se não for, dá forças pra gente aguentar. Só não nos deixa desistir de ti. Marta, ao seu lado, chorava baixinho, mas nenhum dos dois questionou a fé. Eles sabiam, por experiência própria, que Deus não abandonava os seus. A campanha de oração que mudou tudo. No culto seguinte, Carlos compartilhou o problema com os irmãos mais velhos. Não foi fácil, homens da CCB não costumam expor suas fraquezas, mas ele sabia que a igreja era uma família, e famílias se ajudam. O irmão que presidia o culto naquela noite parou tudo e fez um chamado. Irmãos, temos aqui um caso urgente. O filho do irmão Carlos precisa de uma cirurgia, e a família não tem condições. Vamos fazer uma campanha de oração e jejum por 3 dias. Quem puder ofertar, que oferte. Quem não puder, que ore. Deus vai prover. No dia seguinte, uma caixa foi colocada na entrada do templo com a inscrição, para a cirurgia do Lucas. Carlos, envergonhado, queria tirá-la dali, mas os irmãos não deixaram. Deus usa as mãos dos homens, irmão. Deixa ele trabalhar, disse o irmão José, um dos mais respeitados na congregação. E Deus trabalhou. No terceiro dia, quando abriram a caixa, havia R$ 12.800, quase o valor total da cirurgia. O restante veio de um desconto que o hospital deu após saber da situação, graças à intervenção de uma irmã que trabalhava lá como enfermeira. Lucas foi operado com sucesso. O tumor era benigno, e a recuperação foi mais rápida do que o esperado. Quando Carlos seguiu o filho, já recuperado, saindo do hospital, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer. O jovem que quase se perdia. Mas a história não terminou aí. Um ano depois, um jovem de 19 anos, filho de um casal da congregação, começou a se afastar. André sempre fora um rapaz quieto, mas depois que arrumou um emprego noturno, passou a faltar aos cultos, chegar tarde em casa e pior, beber com os colegas de trabalho. Seus pais, desesperados, pediram a Carlos que falasse com ele. Você já passou por coisas difíceis, irmão. Talvez ele te escute. Carlos relutou. Não era do tipo que gostava de dar sermão, mas depois de orar, sentiu que Deus estava o chamando para isso. Ele encontrou André sentando sozinho em um banco da praça perto da igreja, uma lata de cerveja na mão. Pode sentar, irmão. André disse sem olhar para ele. Carlos sentou. Não começou falando de Deus, nem de pecado. Começou falando de si mesmo. André, eu já estive onde você tá. Não da mesma forma, mas já pensei em desistir de tudo. Já achei que Deus tinha me abandonado. Já bebi para esquecer os problemas. Mas sabe o que aprendi? Que Deus não desiste da gente mesmo quando a gente desiste dele. André continuou olhando para frente, mas Carlos viu que ele estava ouvindo. Você acha que seus pais estão preocupados porque querem te controlar? Não. É porque eles te amam. E Deus também te ama. Ele não quer te ver assim, perdido. Ele quer te ver firme como um homem de verdade. Foi então que André quebrou. As lágrimas começaram a descer, e ele jogou a lata de cerveja no lixo. Eu não aguento mais, irmão Carlos. Tô com medo. Medo de me perder de vez. Carlos colocou a mão no ombro dele. Então volta. Não é tarde. Deus tá te esperando. Naquela mesma semana, André voltou para os cultos. 6 meses depois foi batizado nas águas, e hoje é um dos jovens mais ativos na obra do Senhor, ajudando outros que como ele quase se perderam. A lição que ficou. Hoje, quando Carlos olha para trás, não vê um homem que nunca teve medos, mas um homem que aprendeu a confiar. Deus não prometeu que a vida ia ser fácil, mas Ele prometeu que nunca ia nos deixar sozinhos. E isso faz toda a diferença. Ele e Marta continuam ofertando, mesmo quando parece que não tem nada. Continuam indo aos cultos, mesmo quando o cansaço aperta. E continuam servindo, porque sabem que a bênção não é só para eles, é para quem vem depois. Uma vez, um irmão novo na fé perguntou a Carlos:
Como o senhor consegue ter tanta fé? Ele sorriu, com os olhos brilhando. Fé não é ausência de medo, meu irmão. Fé é andar mesmo com medo, sabendo que Deus está segurando a sua mão. E quando você olha para trás, você vê, Ele nunca soltou. Glória a Deus. Amém. Aprovação que veio como um furação. Mas a vida de Carlos e Marta não foi um mar de rosas depois daquele milagre. Na verdade, logo após o jovem André se firmar na fé, veio uma das maiores tempestades que o casal já havia enfrentado. Era um final de tarde de sexta-feira, e Carlos estava voltando do trabalho quando sentiu uma dor aguda no peito. A princípio pensou que fosse apenas cansaço, afinal, havia feito horas extras na oficina para pagar as contas que ainda estavam apertadas. Mas a dor não passava, piorava, e quando tentou respirar fundo, uma pontada o fez dobrar-se sobre o volante. Senhor, o que é isso? Ele murmurou, apertando o peito com a mão. Conseguiu chegar em casa, mas mal conseguia falar. Marta, ao vê-lo pálido e suando frio, soube que algo estava muito errado. Carlos, o que foi? Fala comigo. Ele balançou a cabeça, tentando disfarçar o pânico. É só um pouco de azia, deve ser a comida. Mas Marta não se enganou. Pegou as chaves, ajudou-o a entrar no carro e dirigiu até o hospital mais próximo. O diagnóstico veio rápido: infarto agudo do miocárdio. Carlos precisava de uma cirurgia de emergência. O desespero e a fé que não cedeu. Enquanto Carlos era levado para a sala de operação, Marta ficou sozinha no corredor, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. As palavras do médico ecoavam em sua mente. É grave, mas temos esperança. Ela se ajoelhou ali mesmo, no chão frio do hospital, e começou a orar. Meu Deus, o Senhor sabe que eu não sou forte. Não sou nenhuma heroína. Mas o Senhor é o meu Deus. E eu sei que o Senhor não nos desampara. Se for da tua vontade, cura o Carlos. Mas se não for, dá-me força para agir. E se o Senhor o levar, que eu possa te louvar mesmo assim. Não eram palavras bonitas. Não era uma oração cheia de citações bíblicas. Era um clamor de quem não tinha mais para onde correr. Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, Carlos sentia uma paz estranha. Mesmo com as máquinas bipando e os médicos falando em termos técnicos que ele não entendia, uma voz suave parecia sussurrar em seu coração. Não temas, porque eu sou contigo. Ele não sabia se era sua imaginação ou se era Deus falando com ele. Mas uma coisa ele sabia: não estava sozinho. A mão de Deus nos detalhes. A cirurgia durou mais de 3 horas. Quando finalmente o médico saiu, Marta levantou-se com as pernas trêmulas. Ele está estável. Conseguimos desobstruir a artéria a tempo. Mas vai precisar de repouso absoluto e acompanhamento. Marta respirou fundo, agradecendo a Deus em silêncio. Nos dias seguintes, a igreja se mobilizou. Irmãos traziam comida, visitavam, oravam. Até o jovem André, agora firme na fé, veio com um grupo de jovens para fazer uma vigília de oração pela recuperação de Carlos. Irmão Carlos, o Senhor me salvou. Agora é a minha vez de interceder pelo Senhor, disse André com os olhos cheios de lágrimas. Carlos, fraco na cama do hospital, sorriu. Não precisa chorar, meu filho. Deus já ouviu nossas orações. Eu tô aqui, não tô? Mas a prova não tinha acabado. A conta que não fechava. Quando Carlos recebeu a conta do hospital, o sangue gelou. Era um valor que eles nunca conseguiriam pagar. Mesmo com o seguro cobrindo parte, ainda faltava uma quantia que equivalia a quase um ano de salário. Marta sentou-se à mesa da cozinha com a conta na mão e chorou. Como a gente vai fazer, Deus? Como? Carlos, ainda fraco, mas com a fé inabalável, colocou a mão sobre a dela. A gente vai orar. E vai ofertar. Ofertar? Marta olhou para ele, incrédula. Carlos, a gente não tem nem para comprar remédio direito. Justamente por isso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. Se a gente confiar nele agora, ele vai nos sustentar. E foi o que fizeram. No domingo seguinte, mesmo com Carlos ainda se recuperando, eles foram ao culto. E com lágrimas nos olhos, colocaram na caixa de ofertas todo o dinheiro que tinham guardado. Uma quantia pequena, mas que representava tudo o que lhes restava. O envelope misterioso. Na segunda-feira, enquanto Marta arrumava a casa, alguém bateu à porta. Era um irmão da igreja, que ela mal conhecia. Irmã Marta, o senhor Carlos está? Está descansando. Posso ajudar em algo? O irmão hesitou, como se não soubesse como começar. Olha, eu estava orando esses dias e o Senhor colocou no meu coração para trazer isso para vocês. Ele entregou o envelope. Marta abriu, e seu coração quase parou. Dentro, havia o valor exato que faltava para pagar a conta do hospital. E não era só isso. Havia também um bilhete. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus.
Filipenses 4:19. Fique firme. Marta caiu de joelhos ali mesmo, na sala. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando Carlos acordou e ela lhe mostrou o envelope, ele apenas sorriu, como se já soubesse que Deus ia providenciar. Eu te falei. Ele nunca falha. A lição do silêncio de Deus. Mas nem todas as respostas vieram tão rápido. Nos meses seguintes, Carlos ainda sentia dores no peito. Os médicos diziam que era normal, que o corpo precisava de tempo para se recuperar. Mas ele sabia que algo não estava certo. Uma noite, depois de mais uma consulta frustrante, ele se sentou no sofá, esgotado. Deus, por que ainda dói? Por que não sara de uma vez? Silêncio. Nenhuma voz. Nenhuma resposta imediata. Ele ficou ali por horas em silêncio. Até que, de repente, uma lembrança veio à sua mente, a história de Jó. Jó não recebeu respostas para todas as suas perguntas, mas recebeu Deus. E foi isso que Carlos precisava entender. Às vezes, Deus não tira a dor. Ele nos dá força para suportá-la. O reencontro com a missão. Com o tempo, as dores foram diminuindo. E Carlos, em vez de ficar esperando um milagre instantâneo, decidiu usar sua experiência para abençoar outros. Ele começou a visitar doentes no hospital, compartilhando sua história. Eu sei como é se sentir sozinho numa cama de hospital. Mas Deus não te abandonou. Ele está aqui, mesmo quando a gente não sente. Muitos choravam ao ouvi-lo. Alguns se entregavam a Cristo ali mesmo. Um dia, um homem mais velho, com câncer em estágio avançado, seguiu-o com os olhos cheios de lágrimas. Irmão, o senhor acha que ainda tem esperança para mim? Carlos segurou sua mão. Esperança não é só cura. Esperança é saber que não importa o que aconteça, Deus está no controle. E se Ele te chamar, você vai estar com Ele. E isso é a maior bênção que existe. O homem fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. A bênção que veio do sofrimento. Hoje Carlos e Marta lideram um ministério de visitação a doentes na igreja. Eles não têm formação teológica. Não são pastores. São apenas um casal que aprendeu na dor que Deus é fiel. E a cada vida que eles tocam, a cada pessoa que encontra consolo em suas palavras, eles veem o propósito por trás da prova. Se a gente não tivesse passado por aquilo, não estaríamos aqui hoje, ajudando outros. Diz Marta com um sorriso sereno. Carlos concorda com os olhos brilhando. Deus não nos livrou do sofrimento. Ele nos usou através do sofrimento. E isso é muito mais poderoso. O jovem que quase se perdeu, parte 2. E André? O jovem que quase se perdeu no álcool e nas más companhias? Hoje ele é cooperador na igreja. Casou-se com uma moça crente e tem um filho, e toda semana visita jovens em situação de risco, compartilhando sua história. Eu quase joguei minha vida fora, mas Deus me deu uma segunda chance. E agora eu quero dar essa chance para outros. Ele nunca esqueceu a noite em que Carlos o encontrou bêbado na rua. Nunca esqueceu as palavras que o fizeram acordar. E toda vez que um jovem lhe diz, não tem mais jeito para mim, André responde, se Deus pode me salvar, pode te salvar também. Basta você querer. A última lição. Fé não é ausência de medo. Hoje, quando alguém pergunta a Carlos como ele consegue ter tanta fé, ele responde, fé não é não ter medo. Fé é andar mesmo com medo, sabendo que Deus está segurando a sua mão. É como uma criança aprendendo a andar de bicicleta. O pai não tira as rodinhas logo de cara. Ele vai soltar devagar, mas está sempre ali, pronto para segurar se a gente cair. Ele faz uma pausa, olhando para as mãos calejadas, marcas de anos de trabalho, de lutas, de vitórias. E quando a gente olha para trás, a gente vê, Deus nunca soltou a nossa mão. Mesmo quando a gente não sentia, Ele estava ali. Glória a Deus. Amém.